Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Quero fazer maravilhas, santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas, no meio de vós, quero fazer maravilhas, no meio de vós, quero fazer maravilhas. 12h02. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas, santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas, santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas, no meio de vós. Muito bem, chegando em nome de Jesus com o programa Restauração Entrevista hoje, né? Uma pessoa muito querida. Mas antes de chegar nesse irmão amado aqui, querido por muitos, porque não dizer por quase, olha, todos que eu conheço, nós vamos então dizer que nós somos a Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede internacional situa-se na Avenida Farrapos 312, acesso pela Voluntários da Pátria, 927, no centro aqui de Porto Alegre, né? Finalzinho aqui do bairro Floresta, bem próximo aqui o Viaduto da Conceição, a nossa rodoviária, enfim, é aqui no miolo aqui, né, de Porto Alegre. Estamos aqui, sim, para bem servir a você, a sua família. Hoje, grande culto. Mãe Tainê, tu não vai acreditar. Sim, E a pastor. Tainê? Tainê me abandonou? Não, tá aí. Paz, Mãe Tainê.
Eu tô resolvendo um probleminha aqui na internet. Tu tá sempre com pastor. problema, Tainé. Tainé, Ai, tu não Jesus vai amado. acreditar. O pastor Josué saiu para retiro, mas largou uma batata quente na minha mão. Quer dizer que o senhor consegue segurar a batata. Mais ou Porque menos. Deus está no controle Eu de acho que tudo. não, olha, só com a luva, né? Mas tá o homem especialista em luva aqui. Estou escalado para dirigir o culto de hoje à noite. Coitado. Muito bem conosco, conhece ele, irmã Tainé? Sim, irmão Rogério Marcunas. Rogério? Só vai ter que chegar um pouquinho mais perto do microfone. né, Quando eu Rogério? cheguei aqui, eu errei com ele, irmã. Aliás, quando ele chegou aqui, porque eu falei, aqui tu é bem-vindo, italiano e tal. Ele disse, não. Não sou italiano. Sabe quem que ele é? Não fala, irmão Marconi. Tu não vai saber nunca qual a origem desse homem. Não faço a mínima 3 tu ideia. pode falar. Não faço a mínima ideia. Fala! Ai, não gosto de chute, pastor. Que isso, irmã? Mas eu Mas não não conhece gosto. nenhuma... Olha bem pra ele. Sei lá, brasileiro? Não, pô, brasileiro. Tu Sou não é eu. brasileiro, tu não nasceu no Brasil? Sim, né? Então Não. ele é brasileiro, pronto. Tá, deixa pra lá que ela não sabe o que é diálogo. Tá muito abafado o teu som. Também tô achando bem abafado. Ele é lituano, isso, irmão? Sim. Lituano, claro, da Lituânia, né? Nunca tinha ouvido falar nesse país. Tu não ia saber, tu não ia conseguir. Fica perto da onde, irmão? Letônia. Barbaridade. Rússia? Sim. Tu é russo, meu irmão? São aqueles países bem próximos um do outro. Rapaz, então tu é do frio. É o Bah, que dizem. Letônia, é Rússia, né? Sim. Misericórdia. Por isso tu é grandalhão, assim. Tu tem 1,92 m. Meu Jesus! Então tu é quase da altura do pastor James. É, Eu acho que o James já tem 1,93 m. eu creio que nós somos da mesma altura. É por aí, é por aí. Eu tenho Bom, deixa assim. Vamos lá, né, irmã Tainé? Não vamos falar a nossa altura. Um e um pouquinho? É um e um pouco menos que o dele. Bem Meu pouco. irmão, mas como é que... O que é o Rio Grande do Sul, né? Imagina a Letônia. Lituânia. Lituânia. Lituânia da... Lituânia tem a Letônia. Eu não pesquiso muito a respeito disso, que eram os meus avós que vieram de lá, né? Ah, teus avós. Eles vieram de lá no período de guerra. Eles vieram para o Brasil. Meu Sim, tio. a guerra o pessoal procurou se esconder, né? Sim. Se refugiar. Muitos alemães, italianos vieram pra cá. É uma coisa impressionante. E vieram na pobreza, né? Sim. Na pobreza. Os camaradas vieram assim, ó. Passaram muito trabalho. Eu acredito que os teus avós também, né? Porque não tem como tu levar carro, terra, nada. Vem- Somente a roupa do corpo. A roupa do corpo e vida, né? Só a vida, né? Buscar a vida. E às vezes Aleluia. deixando pra trás familiares mortos. Não sei como foi. Sabe a história dos teus avós, não? Sabe Não. alguma coisa? Não, muito pouco. Só sabe que eles fugiram da guerra. Sim. Olha só, que Eles coisa. vieram para o Brasil numa época difícil, né? Mas como o nosso país ele sempre teve Uhum. este jeito de receber, né? Nunca Os teve estrangeiros. nunca teve muita Barreira, né? barreira, né? É Barreira. verdade, é verdade. Até Não. hoje, né? Não, a pessoa vem pra cá e fica aqui e faz a vida dele, né? Faz a vida dele, né? Nós vimos muito essas questões de colônia, né? Muita colônia no Brasil, né? É. Portuguesa, italiana, alemã. No Rio Grande Japonesa. No Rio Grande do Sul tem colônia japonesa. Aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Já pensou? Então é uma coisa assim, ó. Olha, quer preparar um missionário no Rio Grande do Sul. Sério. Olha aqui, ó. Aqui tem as 4 estações do ano. Frio é frio, verão é verão. Né? Aqui tem, olha. E tem as 4 estações do ano. Oi? Tem as 4 estações do ano em um dia só, né? Também. Também. Sai de manhã, bota casaco. Meio-dia, tira o casaco, bota a camiseta. Aí chega a tardinha, bota o casaquinho mais leve. De noite é um verdade. frio, meu Deus do céu. Haja saúde para aguentar, né? Olha. Inclusive tem pessoas que os médicos recomendam para saírem do Rio Grande do Sul. Eu conheci famílias que disseram, não, vocês têm que sair daqui. Por causa de asma, problema de asma, né? E as pessoas, como gostam muito, continuaram aqui. E criaram os filhos aqui. Fala, meu irmão, e aí?
como é que o senhor da Lituânia, né? Sim. Conheceu a Jesus, meu irmão? Marcuna. Para quem muito conhecido é Marcuna, né? Rogério. Marcunas. Eu ouvi ela falar Rogério, nem sabia que teu nome era Rogério. Rogério da Silva Marcunas. Eu acho que se falar ali. Não viu o Rogério? Acho que ninguém sabe, né? A maioria não. Não, é a Marcunas. É porque tem muitos Rogérios, né, pastor? Não, mas... Agora Marcunas é só não, a família Marcunas Marcunas. é um só. E aí, meu irmão, como é que foi que o senhor se entregou a Jesus? Conheceu a palavra de Deus? Como é que foi? Eu creio como na maioria dos casos das pessoas depois de uma certa idade vêm para Jesus pela dor, né? É mesmo? Sim, com certeza. Como é que foi? Já era casado, não? Não, não era casado. Mas deixa eu te apresentar aqui. O irmão Marcunas, irmão, ele é um eletricista profissional. Eu já vi ele falando sobre o trabalho dele com uma facilidade, como quem está comendo um pão com manteiga, assim, ó. Eu nunca falei isso aí pro senhor, mas eu vi ele, inclusive, aqui na lancheria do irmão Gerson, e ele falando, um dia eu pedi uma explicação para ele falou, não, mas isso é muito fácil para ele, né? E me explicou assim, numa facilidade, eu fiquei, digo, esse homem sabe da profissão dele. Eu pensei, né? Mas fiquei pra mim. E aí, meu irmão, tu já era eletricista? Sim. Como é que foi que tu entrou? Tu já vai voltar, calma. Ah. Tu entrou nesse ramo teu de eletricidade. Eu tenho medo. Eu não posso nem ver, irmão. Pra trocar uma lâmpada é uma briga pra mim. Mas troco, né? Até mesmo por causa da altura. Imagina o tamanho da escada pra poder trocar a lâmpada, né, pastor? Aí o irmão Rogério é bem alto e isso ajuda, né? Isso coopera, eu tenho né? medo de levar choque. Tu não tem medo de levar choque? Tenho, claro que tenho. Tu não tem medo de levar choque, mano? Sim, com certeza. Não, então eu fiquei bem agora. Nós temos que ser prudente, né? A própria Bíblia nos ensina isso, né? É. Que Vamos nós lá temos então, que- meu irmão. Fiz duas perguntas em uma só. Tu vai ter que te virar aí. Tá. A tua, como tu conheceu a Cristo e a tua profissão. Te vira agora aí. Então, a minha profissão é simples. Eu comecei a ajudar meu pai nas horas de folga, porque meu pai é eletricista de manutenção. Está aposentado, ele tem 82 anos. É vivo? Sim, meu pai é vivo. Olha aí. Inclusive, a igreja orou num momento difícil, que foi dia 15 de outubro, e no momento que ele estava indo para o hospital, após ter sofrido 2 AVC, sofreu 3 AVC. 3 AVC, 3 isquêmico AVC. no mínimo. E ele está... Foi isquêmico, né? Os primeiros. Sim. É. E para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, meu pai está vivo, está falando, está caminhando com algumas dificuldades, mas dia sequela. após dia Deus está restaurando a sua saúde. E nós estamos orando por isso. E eu creio que Deus vai restaurar por inteiro, entendeu? Completamente. Pô, 3 AVC ele teve. 3 AVC. Tem pressão alta no mínimo. Eu creio que sim. É, com certeza. E aqui comecei a ajudar ele nas horas de folga e sofri um acidente. Na época que eu estava cursando a faculdade de Educação Física. Eu estava cursando a faculdade de Educação Física e depois eu remanejei algumas cadeiras para fazer engenharia, mas como na época o meu dinheiro era pouco, era universidade particular, eu passei num concurso para fazer um curso técnico, daí eu saí da faculdade e fui fazer técnico no Parobé. Brincando? Que troca, hein? Eu estava começando, né? A minha intenção era fazer educação física. Depois tu pensou, não, depois eu volto. Sim, daí neste meio tempo, quando eu estava na faculdade Casou. fazendo educação física, não, eu sofri um acidente na área de eletricidade. E aí eu resolvi ir mais a fundo, nesta área, estudar e conhecer. Te afastar, tu te aprofundou. Sim. Como é que foi o acidente? Foi um acidente mexendo num quadro. Eu fechei um curto-circuito. Como assim quadro? Um quadro de medição, de medidores da S-Sul. E aí naquele acidente ali foram 7 medidores que estragaram, né? Explodiu completamente aquele painel e pegou fogo naquele painel e eu sobrevivi por uma questão de milagre, assim. Depois liguei pro meu pai e para ele me ajudar a consertar, né? Esse acidente foi por inexperiência na época sua? Ou... Foi falta de conhecimento, sim. Ah, claro. Eu trabalhava com meu pai, achava que já tinha bastante conhecimento para fazer, que ele não tinha noção do que eu estava fazendo. Ah, que loucura, hein? É, isso aí é. Ainda mais na eletricidade, o camarada vai... Eu vi uma vez um rapaz, eu não estava na igreja,
E mexendo em fio, não. E daqui a pouco ele pegou, botava a mão, não dá choque aqui, ó. 220, meu irmão. E daqui a pouco ele pegou os fios errados lá. Grudou. Misericórdia. Grudou na mão dele, assim, ó. Aí eu saí correndo, salvei o cara. Puxei os fios. Aí eu tinha aquelas voltinhas, né, no fio. Aí cortou as duas mãos dele, mas salvou. O camarada saiu branco assim, ó. Mas branco. Olha, uma coisa impressionante. Até o cabelo do cara arrepiou. Mas branco assim, grande ó. livramento. Não, ia morrer, né? Quanto tempo leva o camarada eletrocutado pra morrer? Pastor, isto vai depender do organismo de cada um, porque uma corrente elétrica bem pequenininha, pastor, sabe aquele choquezinho quando a gente está assim, com um machucadinho na geladeira, ou que a gente bota a mão na porta da geladeira, ou vai acionar o chuveiro, toma aquele choquezinho ali, pequenininho, aquela fuga ali, já é o suficiente para dar uma parada cardíaca na gente. Mas uma então... corrente acima, foi constatado que uma corrente acima de 30 miliamperes. 30 miliamperes, vamos dizer assim, é uma corrente elétrica insignificante aos olhos humanos. É uma coisa como se fosse assim, quase de uma pilha, assim, de um acumulador de energia. Já é o suficiente. Entendeu? Mas então, aqueles fios que botam lá para parar o boi, que é 40? Não, ele pode matar uma pessoa, então. Com certeza. Bom, que loucura. Com certeza. Uma pessoa que tem marca-passo corre risco altíssimos de vida tomando choque em geladeira, em chuveiro, porque desregula, né, o marca-passo, e aí a gente tem que correr atrás do tempo para ajudar essa pessoa. E aí tu levou um choque lá no painel? Sim, fechei um curto-circuito lá, torrei as duas mãos na época. Torrou? Sim, ficou uma casca assim, queimou, bem queimada as minhas mãos. Não, então foi um choque pra te matar, foi um arco que fechou no painel, que eu fechei um curto-circuito com uma chave. Quem te salvou? Não, na época quem me salvou foi Jesus, eu creio que foi Jesus, né, por causa do projeto que ele tinha na minha vida. Não, eu te perguntei sim, mas eu perguntei que de repente ficou grudado. Não fiquei grudado. Ah, tá. Quando já fechou tirou longe. o arco, eu consegui me afastar. Eu consegui soltar minha mão, na realidade, porque eu puxei a mão, que eu estava com a mão no cabo. Eu não estava com um alicate, peguei o cabo com a mão quando fechou o arco. A sorte que o cabo tinha uma isolação para 1000 volts, né, para 1 kV, e aí deu tempo de eu soltar, porque senão não daria tempo. Eu vou te fazer uma pergunta para ti, eu quero ver se foi um livramento de morte ou não. Eu não sei se é teu tempo. Tá com quantos anos, irmão? 52 anos. Ah, não, mas tu tá bem de idade, tá novo, hein? Meu irmão, tu lembra, hoje, nas casas, é um botãozinho assim pra desligar, né? Sim. Tá. Tu lembra antigamente que era uma chavezinha assim, ó? Sim. Tá. Lembra disso aí, né? Era uma chave faca. Isso aí, puxava assim, ó, e grudava ali. Sim. Lá em Foz do Iguaçu, um menininho de aproximadamente 6 anos, ou 7 anos, foi lá e começou a puxar, foi lá no painel e começou a puxar aquele troço ali, em vez de pegar em cima, puxar ali, naquele ferrinho ali. E eu acho que encostou no outro e deu um... Isso aí podia matar a pessoa? Com certeza. Então eu tô vivo aqui por misericórdia, meu irmão. Glória a Deus. Esse fui eu. Sabia dessa aí, Voneide? Ó, Tainê. Tainê! A Tainê foi embora. Sim. Rapaz, tu acredita que eu fiz essa loucura? Sim, pastor. Você me Tu chamou? acredita que eu fiz isso aí? Eu tinha acho 7 anos de idade. Comecei a puxar, fui lá no negócio da luz e comecei a puxar o troço ali, rapaz. E daqui a pouco encostou, acho que a minha mão, que é do lado, né? Sim. Pegou o positivo e o negativo. Bolsa. Olha, meu irmão. Foi horrível. Um livramento de morte, né? 220. Um livramento. Eu não sei como é que eu não fiquei grudado ali. Ah, que loucura, tio. Que coisa. E aí, meu irmão? Aí, em vez de tu te afastar, eu fiquei com tipo um trauma tu não, foi mais a fundo aí. Sim, com certeza. E aí eu fui estudar na área. Pastor, olha quem tá aqui, pastor. Tira o pastor, o irmão Jorge Wolff. ele já estava no outro programa. Já? Eu não vi ele no outro programa. Já estava no outro programa, já. Para aí que já chegamos lá. Deixa eu conversar com esse homem aqui, que ele tem muita coisa boa para nos passar aqui. E aí, irmão Marcona? Aí tu foi fazer o que? Técnico? Fiz técnico
em eletricidade. No caso, o nome se chama Eletrotécnica. Eu fiz no Parobé. E aí... no Parobé. Pô, Parobé é coisa boa. Coisa boa, Na época eu optei porque eu passei... eu prestei as provas, passei, alcancei uma nota. Antigamente era complicado para entrar ali, né? E consegui entrar na escola. Daí eu parei com a faculdade de Educação Física, porque foi bem na época que eu estava apresentando um trabalho de introdução ao método científico. No dia que eu ia apresentar o trabalho, que eu sofri um acidente ainda, eu fui e apresentei o trabalho ainda. E depois eu fui consultar. Como é que é? Tu levou o choque? O senhor foi doente apresentar o trabalho? Sim, com certeza. Era um trabalho de introdução ao método científico. Tinha as etapas que cada um dos meus colegas tinha que apresentar e eu estava responsável pelo trabalho. Mas o pessoal não viu que estava mal? Então tava o pessoal, não, as mãos estavam queimadas, mas sabe que só o fato de estar vivo, pastor, uma queimadura a gente sabe que dói, né? Dói. Foi queimadura. Foi o quê? Primeiro grau? Porque deixa eu ver como é que tá a tua mão. Não, minhas mãos estão perfeitas. Então foi de repente segundo grau. Sim, não foi, não chegou a ser, foi primeiro grau. É, Foi mais assim, a questão ficou preta, assim, tipo umas cinzas, assim. De repente chegou a atingir. Terceiro não foi, porque senão ela não tava Não, assim. não foi não. Não, terceiro não. Terceiro tu não sente nada daí. Mas também necrosa, né? Sim. Horrível. Mas e aí, meu irmão, foi apresentar e com dor? Sim, mas foi tranquilo, pastor. Só o livramento que eu tive, eu creio que já a dor era superável. Tá, agora vamos para Jesus. Nesse tempo tu não estava na igreja? Não. Tu disse que foi para dor, então teve mais problema, então. Sim, não. Eu passei por diversas necessidades, dificuldades durante a minha vida, mas tem coisas que eu nunca passei. Por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas dizer que passaram fome, eu nunca passei fome. Meu irmão, ontem eu chorei. Eu estava na minha sala, eu dormi aqui na igreja, né? Ontem nós atendemos um vereador aqui, o pastor Humberto me chamou. Então eu vim aqui para a igreja, daí aproveitei e já fiquei direto aqui. E aí eu estava na minha sala, estava vendo um vídeo de um menino, que ele chegou em casa e viu a mãe dele, Tainé, chorando quando ele chegou, ele de 11 anos. Aí ele entendeu o que estava acontecendo e ligou para a polícia e disse que eles não tinham o que comer em casa. Misericórdia. Não, eu chorei vendo aquilo ali. Aí os policiais viram, constataram, foram num supermercado, fizeram compra e o dono do supermercado não deixou eles pagar. Não, é por conta. E levaram para a família, irmão. Eu chorei vendo aquilo ali. Aí eu fiquei pensando, quanta gente... Irmão, tu vê um vídeo daquele ali, dá vontade de sair assim, distribuindo. Com certeza. Sair distribuindo rancho para as pessoas, sabe? Digo, meu Deus, onde é que tem uma pessoa passando fome aí? Sabe? É uma coisa impressionante. O senhor sabe que essa semana eu comentei com minha irmã. Eu disse assim... Comentei algo que eu tinha um desejo no meu coração e um desses era ajudar as pessoas, sabe? A gente às vezes vê um irmão... se tu começar a reparar, por exemplo, o irmão tá com o mesmo sapato em todo culto, a irmã tá com a roupa, quem sabe... Poxa, custa tu separar uma lá na tua casa e trazer para aquela pessoa? Custa tu ajudar, é só questão de tu observar. Ninguém fica mais pobre por ajudar alguém. Não, com certeza. Só que entra um monte de coisa que a gente não pode deixar de ponderar. O Jorge Wolff disse que a gente tem que começar a dar roupa para ele, porque ele vem sempre com a mesma roupa. Olha só, o que acontece? Existe também, irmão, isso a gente não pode deixar de ponderar. Tem o paternalismo. Isso aí vira um problema. Entendeu? Não sei se entende o que eu estou falando. Não, eu entendi. Eu não quero anular isso. O problema é assim, tem pessoas que têm condições e podem ajudar. Só que não se deixam, muitas vezes, o Espírito Santo de Deus, quem sabe... Não, isso é verdade. O Espírito Santo toca assim, ajuda fulano. Quantas vezes aconteceu comigo? Ajuda fulano. Mas a fulana tem. Agora tu tocou na parte principal. Aí o que Quando acontece? Deus te dirige. Sim, mas a maioria das pessoas hoje em dia, pastor, não se deixam ser guiadas nessa área. Mas daí tá... Não, é que tu tá fazendo uma crítica para as pessoas, mas não é isso. Eu quero ver assim, embora tenha até um pouco de razão, mas não é o ponto principal. Eu vejo, é que a gente tem que olhar para nós, né? Esquece os outros. Vamos olhar para nós. Eu vejo assim, que nós temos que olhar aquilo que Deus dirige. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que entender que tem muito aproveitador. Exatamente. Aí é brabo, tia. Sabe? Tem muito safado. Muita gente que não quer trabalhar,
Então viver tem pela essas fé dos questões. outros, né? Hã? Tem gente que quer viver da fé dos outros. É da fé dos outros. Então, aí onde é que tu entra nisso aí? A sensibilidade à voz de Deus. Pronto. Porque Deus pode mandar eu dar um dinheiro pro irmão Marcuna. Aí às vezes tu olha assim, mas o irmão Marcunas... Mas Então, o irmão assim, ó, Marcunas não precisa. quer ver uma coisa? Mas Aí Deus que tá. sabe. Se Deus toca no meu coração, dá um dinheiro lá pro Jorge Wolff. Bah, mas aí eu vou olhar para as condições que ele tem. Eu digo, não, eu não posso olhar para as condições. Se Deus me mandou, eu tenho que fazer. Um dia, pastor. Porque é o seguinte, peraí. Porque assim, ó, porque se Deus manda, aí é que tá a vitória da igreja. Entendeu? Glória a Deus. Exatamente. Então assim, ó, se eu for olhar, não vou dar pastor Humberto, porque. Mas se Deus tá mandando. Quantos testemunhos que o pastor Humberto já contou? Uma vez ele pegou e disse que precisava de um dinheiro. Deus mandou ele ajudar uma pessoa. E ele não tinha esse dinheiro para ajudar Exatamente. a pessoa. Aí vem um outro irmão e disse assim, Deus mandou te dar isso. Não, aconteceu. Não era para comigo. ele, então. Aconteceu comigo isso aí. Eu tava em São Paulo, eu ganhei uma oferta que eu nem esperava. Na mesma hora, me veio no coração assim, dá esta oferta para tal pessoa. Na mesma hora. Digo, não, nem peguei. Entendeu? No bom sentido, assim, não fiquei com ela. Claro, mas olha só, Então pastor. isso, porque é o seguinte, Se deixar ser guiado. quando tu faz isso aí, Deus te dá aí. Porque tem um problema também. Às vezes tu vai ajudar na emoção. Isso. E aí tu te enfia na luta daquela pessoa. E aí aquela pessoa tá apanhando, Jesus tá tratando com ela. E aí ele vai tratar contigo também. Porque tu foi botar a mão onde não devia. Não, tu acertou. Mas a questão é se deixar ser guiado por Deus. Às vezes eu tá dizendo assim, ajuda. Mas tu pensa assim, não, eu não vou ajudar. Pra que eu vou dar isso pro pastor Humberto? Ele Agora, tem condições. tem outras coisas também, né? Às vezes aconteceu com o irmão Marcunas. Por uma infelicidade, roubaram seu carro, né? Sim. Até resgataram o carro, mas o carro tudo detonado. Aí eu tô vendo uma situação ali, claro, ora a Deus. Senhor, como eu posso ajudar ele? Como que eu posso ajudar ele? Se Deus disser assim, não ajuda. Amém? Fica quieto, não precisa nem dizer pra ele isso aí. Né? Não, ajuda com tal coisa. Ele precisa de ferramenta, ele precisa de um monte de coisa. Mas Deus supriu, né, irmão Marcunas? Amém, está suprindo até hoje. Tá suprindo, não é fácil. O irmão Marcunas vive de milagres. Marcuna, como é que tu conheceu a palavra de Deus? Como eu falei para o senhor, depois de uma certa idade, eu creio que a maioria das pessoas vem para Jesus na dor. E comigo não foi diferente. Eu comecei a beber muito jovem, entendeu? E eu me tornei um alcoólatra. Bebi que é cerveja? Sim, que é? tudo que era tipo de bebida. Aí é E complicado. aos 44 anos de idade, eu creio que ali foi o final da linha para mim. Eu perdi a minha mãe morreu. E logo em seguida eu estava com a irmã Sandra, que é minha esposa. Sua esposa, quem perguntou? E aí ela estava grávida do Danielzinho, me mandou embora também. Então foi uma consequência de coisas que fez com que eu viesse até. Se tivesse uma ponte ali, tu ia lá pra cima lá. Inclusive um dos fatores mais que fez com que eu viesse para a igreja foi um momento em que o inimigo, eu não conhecia isso, falava 24 horas na minha cabeça, tira a tua vida, não te adianta mata. mais. Te mata. Claro. Ele estava tentando me convencer a eu fazer algo que era contra as leis de Deus. Contra as leis de Deus. Direto pro inferno, né? Quem faz isso, olha aí, um alerta. Quem se mata, porque a Bíblia diz, não matarás. Tu não tem direito de fazer isso. Tem livre-arbítrio. Mas se tu fizer isso aí tu vai contra uma lei de Deus. Muito bem que ele falou aqui. A pessoa vai pro inferno. Perdeu a salvação. Né, irmão? Sim, Pastor, teve uma moça que entrou em contato um dia conosco e ela estava pensando em se suicidar. Inclusive o irmão pastor Leandro Dias orou por ela. E aí depois eu comecei a acompanhar essa moça. E ela me disse que ela não acreditava no inferno. Ela disse que não existia o inferno. Pois é. Ela não congrega conosco, congrega em uma outra denominação e ela disse que não existia o inferno. Numa igreja queria se matar. Professora de escola bíblica ainda infantil.
Mas tudo bem, é de uma outra denominação e ela não acredita no inferno. Aí eu mandei todas as passagens bíblicas que falam no inferno para ela. Mas, claro, por que a pessoa vai ter temor de se matar se ela diz que o inferno é aqui mesmo? E muitas pessoas Sim, acreditam mas, nisso. pô, o inferno é aqui mesmo. Tá, Sim, não, mas é que muita gente acredita que o inferno é aqui mesmo, que não existe algo pior. Eles não conseguem entender isso e por isso pensam no suicídio. Mas que coisa triste isso Que o aí, sofrimento delas é tão grande aqui, que não vai ter uma dor superior. Eles não conseguem entender que o inferno é muito, muito, Agora, muito pior. para o crente, o sofrimento é um estágio de aprendizado, né, irmão Marcos? Glória a Para a Deus. pessoa ir crescendo. Com certeza. Nós temos desafios, mas agora o inferno aqui, não. Se as pessoas soubessem o que é o inferno... Eu fiquei pensando essa semana aí. Uma determinada pessoa morreu. Eu fiquei pensando, pô, um homem que é inteligente, tudo. Nós estamos até falando aqui, não vamos citar o nome, né? Eu digo, claro, tomara Deus, né? Que Deus tenha salvo, mas pelas atitudes, com certeza foi pro inferno. Eu fico pensando, imagina o que está acontecendo com essa pessoa agora, nesse exato momento. Né? Deus deu uma experiência pro Lucas, pro meu filho, Deus levou ele no céu e no inferno. Isso no início do ano de 2020, a última vigília geral que teve em 2020. Aquele do meio? Isso. Deus fez uma obra ali naquele momento. E quando ele foi ao inferno, Satanás falou, dizendo ele, né? E ele tem isso escrito. Satanás falou que não ia ter retiro geral da juventude no ano de 2020 e que muitas pessoas iriam morrer. E foi o ano que começou, que teve o Covid. Isso tudo está escrito. O pastor, aí eu passei isso pro pastor, pro irmão Bruno e pro pastor Adriano Licidônio. E foi comentado, inclusive, em um culto de terça-feira. O pastor, não sei quem que falou, porque eu não estava nesse momento. E realmente, não teve o retiro geral. E muitas mortes aconteceram no ano de 2020. O inferno, ele é real. Ele é Claro real. que é real. Ele é real. Olha, vou dizer uma coisa assim, guerra, todas as coisas que acontecem, isso aí não é nada perto do inferno. Vocês estão brincando. Estão brincando. Irmão Marcuna e a sua esposa mandou o senhor caminhar, então. Sim. E aí? Na época não era minha esposa, né? Nós morávamos juntos, nós não éramos casados. E aí, naquele exato momento... Foi pra onde, meu irmão? Eu fui morar numa casa que eu morava anteriormente, que era dos meus pais em Canoas. Ah, tá. Pô, ainda bem que tu tinha um abrigo. Tem gente que vai por baixo da ponte numa situação dessa, né? Sim, eu tinha uma ótima casa. E aí? E aí, neste meio tempo, eu não conseguia A casa estava vazia? Não, meu pai morava lá. Ah, tu Meu foi pai morar com morava teu lá pai, sozinho, então. sim. Ah, não, tá, tu foi morar com teus pais. E quando chegou lá, o que houve contigo, Marco? Não, na realidade, eu morava com a irmã Sandra meio assim, ó. Eu ficava uns dias na casa dela e voltava pra minha, né? Eu não era casado com ela. Sua que Nós tu tínhamos um disse? relacionamento. Sim, eu morava com meu pai. Ah, tá, entendi. Porque meu pai não morava comigo, ele morava com uma outra senhora. Ele era separado da minha mãe, né? Ele morava com uma outra senhora, depois que a minha mãe morreu, ele veio morar comigo. Ok. E aí que, neste meio tempo, eu não conseguia me livrar daquele pensamento de tirar minha vida. Mas não falou pra ninguém. Não, até porque eu já tinha tido uma experiência com isso, porque o meu irmão, com 19 anos, se suicidou. Então, aquele espírito já rondava a minha residência. É verdade. Mas eu não tinha conhecimento disso. Então eu fui atrás de ajuda, liguei para um conhecido meu e perguntei para ele onde é que tinha uma igreja boa. Uma igreja com pegada. Ele falou bem assim, como assim com pegada? Poxa. Eu digo, vamos ser sinceros, eu já frequentei diversas igrejas, entendeu? Eu falei para ele, eu vou lá assistir culto, na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, eu tinha ido em alguns cultos, tinha ido na Igreja da Graça. Só que eu falei para ele, quando eu assisto um pastor X lá na televisão, ele fala versículo e grita, ele é de uma igreja pentecostal, ele falou, tu quer uma igreja com pegada? Então tá, então tu vai lá na Farrapos, lá que tem o Schmidt. O meu irmão de vez em quando vai lá se alimentar lá, da Assembleia, ele é evangelista, ele vai lá se alimentar. Barbaridade. E aí eu digo, onde é que fica isso aí? Ele me deu o endereço, eu digo, e quando é que tem? Ele digo, tem hoje. Eu digo, então eu vou ir. O irmão em Canoas? Morando em Canoas. Igreja com Aí pegada, essa eu não tinha ouvido ainda. Aí eu vim no culto.
Vim no culto, estacionei ali, até aquela noite quem ministrou a palavra foi o pastor Silvio, porque foi na época que o pastor Humberto foi para os Estados Unidos, ele ficou lá uns 6, 7 meses lá, né? Ah, me não lembro, pôde voltar, me então eu não conhecia o lembro. pastor Humberto. Uhum. Não conhecia até então, né? Porque Deus já tinha me dado um sonho e tinha me mostrado ele. Tá brincando? Sim, eu tive um sonho e eu vi aquele homem caminhando e eu olhava para uns buracos pretos assim e ele dizia para mim, não, 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 mas eu não imaginava que era o pastor Humberto. Bah. E aí eu vim naquele culto, saí daqui, fui na frente, recebi oração, voltei para O casa. que o irmão sentiu daí? Eu, em primeiro lugar, pastor, eu entrei como se eu tivesse entrado aqui na igreja. A primeira impressão que eu tive, que eu tinha entrado num outro mundo. Porque eu olhava aquelas mulheres com aquele cabelo comprido, com aqueles cabelos brancos, o pessoal de terno, aqueles jovens bem arrumados, sabe, aquelas moças bonitas, mas eu olhava assim e digo, mas isso aqui é um outro lugar. Como a palavra de Deus diz, né, a igreja, no Eclésio, tirados para fora, chamados para fora, né? É esse o significado, né? É. Então eu olhei assim de mas é completamente ao contrário, né, do mundo. Essas pessoas aqui, achei estranho, falava com aquelas línguas, eu não entendia nada. Mas amém, fiquei quietinho ali, falei, recebi uma oração e digo, bom, se Deus está nesse negócio aqui, vamos ficar aqui, né? Entendeu? Eu queria me livrar daquela voz na minha cabeça para tirar minha... Aliviou um pouquinho ou continuava me incomodando? Não, aquele mesmo dia que eu saí daqui, eu passei lá no bar que eu costumava ir todos os dias, já deu uma briga lá e já me envolveram. Ué? Aí eu já creio que aquilo foi pra mim, não voltei, eu já fiquei bravo, digo, não vou voltar mais aqui nesse lugar. Deu uma briga e tu não tinha nada que ver com o peixe. Eu chamei a atenção de um rapaz lá, que ele tava fazendo algumas coisas erradas, tipo, usando droga, e ele falou, agora tu vai querer me dar moral, coisa assim. Mas eu já creio, pastor, que ali Claro. foi permissão de Deus pra mim não voltar mais ali. Deus Com já tava certeza, fechando as portas. Com certeza. Tava ajustando o caminho pra mim vir pra Jesus. Uhum. E aí passou uma semana, e eu olhei aquele informativo, e eu digo, tem culto, eu vou de novo. Aí eu vim de novo. Foi quando um outro pastor, que já não está mais conosco, ministrou a palavra, e aquele dia Deus falou claramente comigo, eu só sentia vontade de chorar, pastor. Aleluia. Só tinha vontade de chorar, e eu sentia uma coisa tão gostosa, uma coisa que eu nunca tinha Glória a sentido Deus. na minha vida. Que era hoje em dia eu sei que era a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu me senti tão forte aquele dia, pastor, que quando eu saí naquela porta do fundo ali em direção à vontade da pátria, eu olhava para aqueles prédios, pastor. Eu me sentia maior que aqueles prédios. Eu digo, acho que se eu botar meu braço é que eu derrubo esses prédios. Eu entrei aqui, eu não tinha força nem para falar. E eu saí daqui tão cheio do Espírito Santo. Hoje em dia eu sei que era cheio do Espírito Santo. E só com vontade de chorar e aquele gozo, mas eu não sabia também que era aquele gozo, que aquilo vinha do Espírito. Eu digo, eu só me lembro que eu falei assim para Deus, Deus, se o Senhor é isso aqui, eu quero isso aqui para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso em 2014. E aí, passado alguns meses, aí a palavra foi se confirmando. Eu fui conhecendo a igreja, a história da igreja, comecei a comprar DVDs e pregações do pastor Humberto, sem conhecer ele. Não tinha conhecido ainda. Não tinha, mas tinha tido um sonho e tinha visto Mas ele não no sabia sonho. quem era. Com o cabelo dele pretinho, ajeitadinho, bonitinho. E aí, quando um belo dia eu cheguei aqui, eu olhei no culto e estava ele ali. Eu digo, o homem do sonho. Ah, não. Glória a Deus. Daí o irmão disse, não, aquele ali é o pastor Humberto. Hoje tu vai conhecer o pastor Humberto. E a irmã Sandra? A irmã Sandra estava grávida do Danielzinho. Mas não conversava com ela? Não, só por telefone. Só por telefone. Eu tinha feito o discipulado intensivo. É? Tava firme. Tinha E me tu falava pra ela batizado. que tava vindo na igreja? Sim, mas E ela não acreditava. Não acreditava. Porque a irmã Sandra foi criada em igreja pentecostal, mas ela era desviada, né? Então ela não acreditava. Ela dizia que eu estava aqui atrás das crentes. Tu tá aí atrás das crentes. Eu digo, não tô aqui. Tadinha da irmã Sandra. Eu quero é Jesus. Mas demorou um pouco, assim, para ela entender. Até porque, Claro. Eu era mesmo, pastor, eu fazia muita coisa errada mesmo. Entendi. Entendeu? Eu trabalhava, tinha meu dinheiro, mas eu fazia muita coisa errada. Como qualquer pessoa faz. Eu não tinha esse conhecimento, né? Uma época da ignorância, né?
Época de ignorância. Não Mas tinha daí Deus realmente trabalhou no senhor. Sim, com certeza. Logo após eu fiz a escola, eu não podia ficar parado, né, pastor? Eu tinha que estar sempre na igreja, todos os dias na igreja. Vinha com as irmãs do ciclo de oração, orava com as irmãs. Eu estava sempre na igreja. Eu vinha aqui para ajudar o pessoal do Café Convívio. Enfim, me envolvi com as coisas de Deus. Até um dia eles falaram da escola de missões. E aí eu digo, me essa é a lembro do escola de senhor. missões. Eu Sim, me lembro, o senhor me senhor. deu aula de batalha espiritual, Eu né? me lembro que o senhor fez Em escola. 2014, a 32ª turma. Eu me lembro. Eu fiz com o Bruno Beltrani, irmão Mequezedeque, irmão Kleber. O moreno aquele, né? Sim, Fazia comida. sim. E aí, Tá com gente até hoje. No Rio de Janeiro. sim, com certeza. Tenho muita Então, vontade de visitar eu eles lá logo no em Rio. seguida resolvi fazer escola de missões que eu tinha que estar envolvido. Até alguns irmãos perguntaram, tu tem chamado, irmão? Eu tenho que estar na igreja. Eu perguntei se eu posso fazer, eles falaram que eu posso. E eu vim, com muitas dificuldades mesmo. Mas Deus me deu graça, Deus me abençoou. Eu glorifico a Deus pelaquela turma, por aquele momento em que Deus usou todos os irmãos que estavam ali, irmão Melquisedeque, irmão Bruno, a irmã Ivoneide na época, Ivoneide. o irmão Jorge Wolff era diretor da escola. Isso mesmo. Então, Agora voltou a dar aula, graças a Deus. Sabia, glória a Tainé? Deus, eu falei pra ele dias atrás aí Ele que voltou? Deus Voltou. Voltou a dar aula. Glória a Jesus. É. O senhor sabe que meses anterior aqui eu falei para ele, irmão Jorge, pastor Jorge, de seguida eu chamo de pastor Jorge. Falei, o senhor vai voltar a dar aula quando? Aí ele olhou para mim e falou assim, tô pensando. Eu creio que... Como pensa esse homem? Então, eu Como creio que pensa Deus esse ali, homem, rapaz? sem querer, Não, Deus te querendo, usou, como tem que dizem, trabalhar, meu irmão. eu falei para ele porque eu senti no coração. Mas é porque claro, quando eu rapaz. conhecia Jesus, ele estava ali. E eu creio que Deus tem um grande projeto com ele nessa área de ensino. Com certeza. E principalmente na escola de missões. Com Glória certeza. a Deus pela vida dele ter voltado. Que bom, não é? Fiquei sabendo. Eu encontrei. Foi ontem? Foi ontem. Que bênção, pastor. Agora eu fiquei mais alegre ainda. É, de né? saber que De nosso Deus irmão que o está senhor ali. falou pra ele. Muito bem. E aí, meu irmão? Aí Como fiz é que foi que a sua esposa entendeu que o senhor realmente tinha mudado? O senhor não ia visitar ela? Não, eu fui umas 2 ou 3 vezes com o irmão Bruno lá. Bruno Beltrame? Sim, porque eu não podia ir sozinho, né? Tinha que vigiar, né, pastor? A irmã Entendi. A irmã Sandra é bonitona, né? E eu tava sozinho. Eu sozinho pelo mundo. Me consegue água? Pastor, o irmão Roberto César colocou Boa. aqui no chat, até fiquei com vontade de fazer a escola de missões. É, isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Não, irmão, Glória a Deus, irmão. Irmão Marco Não não é perde fácil. tempo. Marco, me consegue mais água? Bom, o Marco não é fácil. E aí, irmão Marco? Tá, mas é que você está obrigado, né? Sim, mas sabe como é que é? É, né? eu sei, o mundo não é fácil. No Tá. mundo briga, mas amanhã depois já estão juntos de novo. Daí o Bruno foi junto. Sim, foi junto comigo algumas vezes. Mas que coisa, mas tu Algumas vigiou, vezes. tu fez certo. E, E daí ela começou. Bom, acho que. ela começou a vir daqui eu acho que esse homem tá mudado. depois que o Danielzinho nasceu. Depois que o Danielzinho nasceu. Danielzinho é ela teu começou- companheiro, né? Sim, meu companheiro. Tá com pai. 7 anos agora. Mas também tá grandalhão, né? Sim, Ele vai ser alto, tio. inclusive o nascimento dele, eu fui num culto de missões também, em Sapucaia, onde eu recebi uma profecia de um senhor que era deficiente. Ele se levantou daquela cadeira, só com uma perna, e profetizou para mim que naquela semana mesmo iria nascer a minha bênção, ia ser tudo perfeito com ele e com ela. E aí o Danielzinho, quando a gente chegou daquele culto, o telefone tocou. Quando a gente chegou daquele culto, abençoado em Sapucaia, eu e o irmão Bruno e a irmã Ivoneide chegamos de lá, e o telefone tocou, e a irmã Sandra me ligou, disse que a bolsa tinha estourado, e eu fui buscar ela para levá-la para o hospital. Aí eu fui buscar ela sozinho daí. Sim, claro. Aí eu fui buscar ela sozinho e levei ela para o hospital de clínicas. E como é que foi assim que. Peraí, vamos casar? Como é que foi a história? Não, daí eu comecei a orar, né? Ela começou a me ligar, o Daniel tinha nascido, eu acompanhava ela, dava um suporte para ela, levava um dinheiro para ela, levava algumas coisas para ela. E aí eu começou a me despertar um sentimento de estar próximo do meu filho, né, pastor? Meu primeiro filho. E aí eu, crente, estava batizado, seguindo a Jesus, sabia da importância de uma família, né, que é a instituição que Deus fez, a família e a igreja. Então eu estava orando para que a irmã Sandra aceitasse Jesus
reconciliasse e voltasse para a igreja para nós casarmos. Eu fiquei orando, esperando. Foi um tempo difícil, mas ela devagarinho, Deus trabalhou na vida dela e na minha também, com certeza, né? E ela começou a vir em alguns cultos, até a gente apresentou o Danielzinho, o falecido pastor Oswaldo, que Deus já recolheu para a glória, apresentou o Danielzinho. Então, uma época muito tremenda, assim, pastor. Muitas experiências com Deus, e ali a irmã Sandra, Deus começou o projeto na vida da irmã Sandra. A irmã Sandra fez o discipulado, começou a vir. E aí, quando Deus falou... Ela levou o quê? Quanto tempo para acreditar que eu tinha te convertido? 1 ano e meio. Boa. 1 ano e meio. Foi o período de gravidez do Daniel, né? 1 ano e meio. 9 meses, depois ela veio para a igreja e nós se unimos quando o Daniel tinha 9 meses também. Então foram 18 meses o total, né? 9 meses de gravidez e 9 meses de vida do Daniel foi quando a gente casou. Então a gente ficou 1 ano e 8 meses afastado, eu e ela, né? Para que Deus pudesse alinhar o projeto dele e fazer com que nós viéssemos fazer a vontade dele. Eu creio. Foi quase 2 anos, hein? Sim, eu estava orando num culto, daí quando eu liguei para ela, que eu estava orando num retiro com o pastor Carlos Almeida e o pastor Valdemir, que me ajudaram, e Deus falou comigo para aceitar a irmã Sandra, que o que tinha nela era do Espírito Santo. Aí eu liguei para ela, daí ela não quis, falou, não, agora eu não quero casar contigo. Esperei todo esse tempo, agora não é assim. Eu digo, amém então, irmã. Então vamos ficar assim. Daí eu falei pro pastor, pastor, não tá dando certo. Daí aí eu fiz uma prova com Deus, pastor. Eu digo, eu falei para Deus, eu gostaria que ele falasse com ela na mesma palavra que falou comigo. E a gente chegou do retiro no domingo. Na terça-feira o nosso pastor presidente, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, ministrou a mesma palavra que ele ministrou para nós lá. E aí quando eu fiz a volta para ir lá do lado das irmãs lá para ver o meu filho, ela estava em prantos chorando. Glória a Deus. E Deus falou com ela na mesma palavra, pastor. E aí ela falou para mim, eu aceito. E aí eu falei para ela, então a irmã pode procurar um cartório e marcar a data para nós casarmos. Só tem um porém. A irmã marca a data no civil, e somente após nós casarmos no religioso eu volto para casa. E aí nós casamos numa semana, esperamos mais uma semana e casamos no culto da família. Que coisa incrível. Casamos no culto da família numa sexta-feira, fizemos um casamento bem simples, porque nós já tínhamos um filho, então eu não tinha minha mãe viva, daí a irmã Yara entrou comigo como minha mãe em Cristo, né, que a palavra de Deus diz que o nosso pai e a nossa mãe é aqueles que fazem vontade do meu pai, então eu escolhi ela. Eu creio que Deus já tinha preparado todas as coisas certas e inclusive tudo que vem acontecendo nas nossas vidas, que Deus tem permitido, tem sido na igreja, né? E nós estamos aqui firme, claro que passando por momentos difíceis, mas eu creio que isso tudo é permissão de Deus, para aperfeiçoar, assim como o nosso pastor ministrou para nós, né? Do nosso projeto que cresceu e vem crescendo muito, né? Então nós temos que cuidar para que a videira esteja com uma estrutura bem forte, né, pastor? Para que não venha morrer a videira. Porque nós sabemos que o projeto de Deus é muito grande com o nosso ministério e nós todos temos que ter uma estrutura muito forte. Até porque nós servimos a um Deus que ele é muito grande, que ele é muito, como é que eu posso dizer para o Senhor? Muito bom, ele é muito bom. Até porque em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Então eu não imagino nem o que, se ele entregou o Filho dele para nós, né, pastor, imagina o que ele é capaz de fazer por nós. Então nós temos que somente sujeitar a ele e resistir ao diabo. E eu creio que o resto Deus fará por nós. Aleluia. Glória a Deus. 7 minutos, Eu pastor. sinto uma glória de Deus aqui. Que coisa extraordinária, né? Que Deus uma fez na sua glória de vida. Deus. Assim. Glórias a Deus. Eu vinha, Deus vinha falando comigo, né, em Efésios 6, no caminho, né? Agora eu vinha dirigindo e Deus vinha falando comigo. Eu digo, que tremendo, né? Que nós temos que
que eu até separei essa palavra, né? Nós temos Pode que... ler. Eu posso ler essa palavra? Pode, pastor? pode. Nós temos que... Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que fica em Efésios 6. Vamos ler direto ali, né? Aquela parte que diz: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Eu vinha me lembrando das nossas aulas de batalha espiritual, pastor. Que tremendo, né? Onde nós estávamos aprendendo ali no início da importância como guerrear no mundo espiritual. Daí eu comecei a entender o mundo espiritual. E eu glorifico a Deus pela sua vida também. Que ali estava o senhor, estava o pastor Silvio, estava o próprio pastor Humberto, o pastor Carlos Alberto, o irmão Jorge Wolff, enfim, o pastor Antônio Augusto. Eu me lembro de todos os pastores. Na época nós fazíamos a rádio lá no centro, né? Na Rádio Esperança. Então eu tive experiências muito grandes ali. Então aprendi que nós devemos, que nem lá no livro de Tiago diz, Tiago 4,7, que nós devemos se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E também em Mateus 16, que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós estamos agora aí com essa nossa nova campanha, né? Domo de Ferro 2. É verdade. Glória a Deus, pastor, pela vida do nosso pastor, Verdade. pela vida dos nossos irmãos que nós estamos aqui. Eu creio que Deus, este ano de 2022, vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Verdade. Está fazendo. Ontem eu fiquei à noite aqui, né? Então a juventude estava orando, daí um jovem se encontrou comigo aqui, embaixo, e ele começou a me contar, disse: pastor, Deus me deu um arrebatamento de espírito. Olha só, Matainê. Glória a E Deus. me mostrou esse prédio aqui no futuro. Aí ele começou a me contar coisas assim extraordinárias que Deus quer fazer. Glória a Deus. Como é que nós estamos no horário aí? 4 minutos, pastor. Ah, tem 4 minutos. Então eu fiquei assim maravilhado, assim, Deus quer levantar jovens, Deus quer levantar juventude. Então a gente olha para trás assim, a gente vê quanta coisa que Deus fez no decorrer dos anos, né? Glória a Deus, o projeto de Deus. Quanta coisa. Só um pouquinho. Quem é que tá conosco, irmã Tainé? Rapidinho. Vamos ver aqui. Está conosco a irmã Ivoreide, que acabou de chegar aqui na porta. Pastor, está conosco a irmã Andréa Severo, Dalva Loreto. Quem é, né? Sim, com certeza. Te ajudou. Inclusive, eu acho que hoje ela vai puxar minhas orelhas. Mano. Dá uma arrumadinha no microfone aí, ela irmão gosta de puxar a Marcunas, orelha. isso aí. Vai, rapidinho. Irmão José Paulo, lá de Portugal. Laerte. Irmão José também Paulo, meu amigo, obrigado pelo presente que o senhor me mandou. Tô muito feliz. Ele gostou bastante. Gostei demais. Irmã Ah, Elisandra, lá de Rolante. Irmã irmã Clarice, Elisandra. também conosco. Irmã Maria Tereza, lá de Cachoeirinho. Irmão Juvenal Silva. Juvenal! Pastor também conosco, ouvindo pela Rádio Esperança. Ela me liga sempre de tarde e diz que ela está sempre na escuta. A irmã... esqueci o nome dela, misericórdia. Nice e o esposo dela, o Neuri. Eles estão sempre na escuta da programação do meio-dia e do Heróis da Fé. Amém, Irmão irmã Richard Nice. Farias, de Capão da Canoa. Irmão Jorge Wolff, também conosco aqui no chat. Irmã Patrícia, lá de Camaquã. Professor Irmã Cauã Jorge. Oliveira. Professor Jorge. Irmã Cauã Oliveira. Irmã Leci Ó o Monteiro. Cauã, esse aí é o homem do arrebatamento. Irmã Janete Soares, irmã Ingrid Tamara, irmã Gladeci, lá da área Lami, irmã Flávia, da área Curupaiti, irmão Christian Crisóstomos também conosco. Ô, irmão Christian, Nova programação agora, né, pastor? Hoje foi a estreia. de tarde também. Glória a Deus. Irmã Noeli de Souza também conosco. Ela diz que está no intervalo e ouvindo o programa. Glória a Deus. Irmão Fabiano Vargas, líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Ele diz que tu estás fazendo falta do Ombro Amigo, irmão Marcunas. E eu assino embaixo. É verdade, irmão Fabiano. Glória a Deus. Estás fazendo... O irmão Marcunas era quem cuidava dos cultos ali na Praça 15, pastor. Na Praça 15. Sim, nós tínhamos todas as quartas-feiras, antes do trabalho do sabia. Café Convívio, tinha um culto ali na Praça 15, né, irmão Marcunas? Sim. E Era depois, sempre às 18 horas. eles traziam as pessoas ali aqui pro atendimento. Tá brincando? Sim, senhor. E o pessoal ficava ouvindo? Sim, eles vinham, né, irmão Marcunas? Sim, a gente trazia 1, 2, 3, 4 almas, né? Deus Sempre. O fazia. irmão Ramesh também trabalhou 4 anos comigo ali na Praça 15.
Olha, o centro ali tem muita necessidade, né? Sim. Como é que tá esse tempo? Não, mas aqui na volta também, né? Não, aqui na é volta fácil. tá louco. Semana passada atendemos uma que quando a gente começou a atender, a luz se desligou. Daqui a pouco ela começou a piscar, ela virava o olho, ficava branco o olho dela. Meu Deus, só Jesus na causa. Aqui também, Cabreúva, São Paulo, na escuta da programação. Irmão Paulo Ricardo. Quem é de Cabreúva? Cabreúva, eu acho que é o pastor de lá, porque ele tá com o login da IPAD Ministério Restauração Área Cabreúva. Amém, Deus abençoe. Irmã Marli. Será que não é o meu amigo, pastor Otávio? Eu acho que sim. Pastor, nós temos 30 segundos, não vai dar para ler todo mundo, pastor. Ah, então tá. Daqui a pouquinho, quem tá na escuta aí, Fique se aí. possível... Heróis da Fé tá chegando, a irmã Ivonete já está aí. Vamos estar juntos, se Deus quiser. Paz, muito obrigado por tudo, hein? Obrigado, irmão Marcona. Eu que agradeço. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas.